Vamos entrar agora na sessão de apresentação dos trabalhos de investigação e eu convido o professor José Marmeleira, da Universidade de Évora. Agora, não é? É isso mesmo. Para moderar as comunicações livres sobre os trabalhos desenvolvidos no tema da promoção em saúde das populações e estilos de vida, informa a nossa estimada assistência que poderão usar a função do Questions and Answers, QIA, para colocar as questões aos oradores. Nós faremos este debate no final. Professor José Marmeleira, sem mais demoras, tenha a bondade de iniciar. Obrigada. Olá a todos, muito boa tarde. Espero estar a chegar em boas condições e às vossas casas, onde estiverem. Alguns estão nos locais de trabalho. É um prazer estar aqui convosco nesta primeira reunião aqui que mobiliza tanta gente do CHRC. Portanto, agradecer o convite que foi feito para poder moderar estas comunicações. Eu vou ser rápido aqui na introdução, porque realmente já passámos aqui uns minutinhos e já percebi que a organização não está em cima, portanto está muito em cima aqui dos horários e a tentar cumprir com os horários. Vamos ter aqui algumas comunicações na próxima hora, portanto os comunicadores não vão ter assim muito tempo, portanto apelo à capacidade de síntese e à objetividade dos comunicadores, com certeza que já prepararam as suas comunicações atempadamente e que o vão poder fazer. Tal como foi dito anteriormente, portanto as questões que vocês tiverem para colocar vão colocando aqui no Questions and Answers, portanto no Q e A, que julgo que se aparecer no vosso ecrã como aparece no meu, aparece em baixo à direita. E no final das comunicações, então nós poderemos ter a oportunidade de colocar aqui algumas questões aos nossos comunicadores. Portanto, sem perder mais tempo, vou então passar a palavra ao primeiro comunicador, Luís Laranjo. O tema é Health-Related Physical Fitness and Physical Activity in Adults who are Blind. Luís, faça favor. Olá, boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer. Deixem-me já tentar partilhar aqui a tela com todos vós. Penso que é visível neste momento, certo? Sim. Sim. Então, antes de mais, agradecer à organização esta oportunidade e também já agora aproveitar para felicitar a Comissão Organizadora por este evento realizado em condições tão especiais. O tempo é curto, eu vou passar desde já a minha apresentação, que como o professor José Marmeleira referiu, chama-se Health-Related Physical Fitness and Physical Activity in Adults who are Blind, portanto, trabalhar as questões relativamente à aptidão física e atividade física em adultos com deficiência visual. Portanto, se considerarmos, aqui um jeito de background, de introdução, se considerarmos as questões relativas à atividade física diária, que podem ir um bocadinho desde um espectro que vai desde o comportamento sedentário até um estilo de vida mais ativo, nós sabemos que quer um, quer outro, tem de certa forma um impacto direto na saúde das pessoas, ora de uma forma mais positiva, ora de uma forma mais negativa aqui nestes dois eixos, não é? Portanto, se olharmos em particular para as questões relacionadas com o comportamento sedentário, com o sedentarismo, nós sabemos também que um estilo de vida baseado, ou um nível de atividade física muito baseado em comportamentos sedentários está habitualmente associado a um sem número de doenças crónicas e também a um maior risco de morte prematura. No entanto, quando olhamos também para as questões de aptidão física, devido à sua relação também com diversos indicadores de saúde, e isto também estar muito associado a uma certa redução da mortalidade, nós sabemos que, olhando para este indicador de aptidão física, nós sabemos também que, de certa forma, estamos a olhar para um bom indicador de saúde pública. Quando nos focamos um bocadinho mais em específico na população com algum tipo de deficiência, mas aqui em particular na população com deficiência sensorial e vamos ainda mais em particular para a população com deficiência visual, nós sabemos, por trabalhos feitos anteriormente,
que é uma população que tem níveis mais baixos de atividade física do que comparativamente com a população em geral. Sabemos também, quando olhamos especificamente para o caso das crianças também com deficiência visual, sabemos que, por outro lado, elas também têm níveis mais baixos de aptidão física, mas, na verdade, quando olhamos para os níveis de aptidão física em adultos, sabe-se muito, muito pouco, para não dizer que não se sabe praticamente nada. Então, assim, o objetivo principal que nós tivemos com este trabalho, e que aqui trazemos, foi nada mais nada menos do que estudar a aptidão física relacionada ou associada à saúde de adultos com deficiência visual e a sua associação com a atividade física, neste caso aqui, a atividade física avaliada de forma objetiva. Então, para este trabalho, tivemos como critérios de inclusão ter uma população com uma idade entre os 18 e os 105 anos, portanto, para abranger aquilo que legalmente é a idade adulta, ser legalmente cegos, portanto, uma população também legalmente cega, que viviam de forma independente na comunidade. Era também critério, porque esta foi a nossa instituição parceira, serem membros da ACAP, portanto, a Associação dos Cegos em Epilepsy de Portugal, não só serem membros da ACAP, mas terem um número de telefone também registados na base de dados da ACAP e, por fim, viverem na região de Lisboa, porque foi a região que nós selecionamos para recolher os dados. Portanto, cumpriam, de uma maneira geral, os critérios 177 participantes. Quando fomos ver um bocadinho mais detalhadamente, houve 77 que não conseguimos contactar por via telefónica, conseguimos chegar até 100. No entanto, desses mesmos 100, 30 recusaram por diversos motivos participar no estudo, 3 acabaram por estar já fora da área de Lisboa, o que nos deixou aqui com uma amostra final de 67 participantes, e foi com base nestes que nós fizemos o nosso trabalho. Então, olhando já um bocadinho mais para as questões das variáveis que nós fomos estudar, quando olhamos para a aptidão física, nós avaliamos indicadores como a força, nomeadamente a força de preensão manual avaliada com um dinamómetro manual. Avaliamos ainda também a capacidade aeróbica, que foi avaliada com um teste chamado 2-minute step test, ou seja, o teste de 2 minutos de marcha no mesmo local. Avaliamos ainda o equilíbrio através de um teste chamado Functional Reach Test, portanto, que avalia a capacidade de alcance no plano frontal. E, por fim, avaliamos a flexibilidade, e em particular aqui a flexibilidade do trem inferior, através do teste Chair Sit and Reach Test. Quanto aos dados de atividade física, já não de aptidão, mas de atividade física, avaliamos toda a atividade física de forma objetiva, com recurso à acelerometria, portanto, neste caso utilizamos acelerómetros que medem de forma uniaxial. Os participantes foram ainda instruídos para utilizar o acelerómetro durante 7 dias consecutivos, desde o momento que acordavam até o momento que se iam tentar, excluindo aqui, obviamente, as atividades aquáticas, portanto, se algum fazia natação, não iriam utilizar nesse mesmo momento. E chamar a atenção também que os resultados que nós aqui apresentamos dizem respeito às pessoas que conseguiram utilizar o acelerómetro pelo menos durante 10 horas por dia, durante pelo menos 5 dos tais 7 dias, incluindo um dia de semana. Assim, a jeito também para percebermos um bocadinho como é que nós olhamos para os dados e analisamos os dados. Portanto, para comparar as variáveis entre géneros e já agora também para avaliar os dados entre a força de preensão manual entre a mão esquerda e a mão direita, nós fizemos um teste T para amostras independentes, para conseguirmos perceber a relação entre as medidas de atividade física e de aptidão física. Nós já fizemos aqui um modelo de regressão linear ajustados quer para a idade, quer para o género. Então, os nossos resultados mostraram o seguinte: quando comparamos géneros, verificamos que havia uma diferença estatisticamente significativa relativamente à força, portanto à força de preensão manual entre homens e mulheres. Portanto, os homens apresentaram maior força de preensão manual, mas também apresentaram melhor desempenho no 2-minute step test, ou seja, o teste de avaliação da capacidade aeróbia, comparativamente às mulheres. Por outro lado, também é de destacar que as mulheres tiveram melhor score, melhor pontuação nos indicadores de flexibilidade do que os homens, portanto, avaliado pelo teste Chair Sit and Reach Test.
Luís, o tempo passa depressa, temos pouco mais de 1 minuto. Boa, vamos a isto. É acelerar. Os resultados da acelerometria mostraram que as pessoas fizeram uma média de 5.402 passos por dia, portanto, passaram 214 minutos em atividade física por dia, dos quais, e chama aqui a atenção, 20.4 em aquilo que chamamos em atividade moderada a vigorosa de atividade física, que, só um pequeno parênteses, isto é bastante inferior àquilo que é os dados para a população normovisual e portuguesa. Chamar também a atenção que não houve diferenças entre géneros nestes indicadores. Quando olhamos para os resultados de relação entre os testes de aptidão física e de atividade física, nós verificamos, após o ajuste para o género e idade, uma associação positiva entre o desempenho no teste de força de preensão manual com a atividade física moderada a vigorosa, com a quantidade média de atividade física e também com o número de passos. Verificou-se também, relativamente ao desempenho no Functional Reach Test, uma associação positiva com a atividade física total, e não se verificaram quaisquer tipos de associações significativas entre o 2-Minute Step Test e entre o Chair Sit and Reach Test. Quando olhamos para os resultados e comparamos com a literatura disponível e os resultados que temos para a população em geral, nós verificamos que a nossa população avaliada tinha valores muito similares nos resultados dos testes do hand grip, da força de preensão manual, e dos testes de equilíbrio. Quando olhamos para os resultados da capacidade aeróbia e da flexibilidade do trem inferior, verificamos que os dados eram bastante mais baixos do que aquilo que encontrávamos na literatura para a população normovisual. Assim, em jeito de conclusão, verificamos que havia mais baixos, ou seja, que nesta população verificamos níveis mais baixos de capacidade aeróbia e de flexibilidade nesta população, comparativamente com a população normovisual. Verificamos que houve poucas associações entre a atividade física e a aptidão física, que podem, em grande parte, ser explicado pelos baixos níveis de atividade física que esta população tem, e também é interessante explicar aqui que algumas das variáveis de atividade física foram preditoras da força de preensão manual e também de equilíbrio. Deste jeito, em jeito de conclusão e de sugestão, achamos que é extremamente importante, neste caso, desenhar programas de atividade física para esta população em específico, porque já vimos que é bastante fisicamente menos ativa do que a população normovisual e com níveis, em alguns indicadores de aptidão física, mais baixos também. Portanto, é importante desenhar programas específicos para esta população, dos quais podemos também já adiantar que fizemos parte num outro trabalho que não cabe aqui, que já o estamos a fazer com bastante sucesso. Portanto, agradeço a vossa atenção por este bocado e até breve. Ok, Luís, muito obrigado pela comunicação, bastante significativa e interessante. Sem mais demora, para passar a palavra ao próximo comunicador, o colega Hugo Folgado, e o tema será Instructional Feedback Effects on Youth Football Players' Behavior During Small-Sided Games. Volto a relembrar que quem quiser colocar questões tem à sua disposição em baixo o Questions and Answers, que coloca isso, então, as suas questões, para no final podermos colocar aos nossos comunicadores. Obrigado. Hugo, quando quiseres. Muito obrigado, caríssimo professor José Marmeleira. Cumprimento novamente todo o auditório e iniciarei então aqui a minha apresentação, fazendo aqui apenas um pequeno parênteses inicial, e temos estado a falar muito daquilo que é o tema central do nosso centro de investigação, mas o desporto também faz parte do nosso centro de investigação e cabe-me a mim dar um pouco o pontapé de saída, já que vou falar também de futebol, na introdução daquilo que é o desporto no nosso centro. Olhamos para o desporto nós, e entrando já dentro daquilo que é o tema desta apresentação, enquanto uma modalidade cujo o comportamento depende de processos de interação. Ou seja, a forma como os diferentes jogadores, os diferentes atores
nesta prática se comportam, aquilo que é o nível de comportamento que nós podemos observar, depende daquilo que é o seu nível de habilidades inicial, mas está contido dentro daquilo que é este processo de interação. Este processo de interação é bastante importante quando nós percebemos que, através da abordagem baseada nos constrangimentos, este enquadramento teórico que suporta um pouco esta nossa linha de investigação, nós, através da manipulação de diferentes constrangimentos da tarefa, do envolvimento ou até do próprio indivíduo, podemos alterar, promover aquilo que são adaptações ao nível das ações que os diferentes jogadores, diferentes atores vão tomando nesta prática. Ora, um aspecto que nos parece muito relevante em tudo isto tem a ver com a informação externa, ou seja, aquilo que poderá ser um feedback informacional, uma instrução que surja por parte de um treinador, podemos passar isso até para outros intervenientes, poderão ser até os próprios pais, quando falamos de escalões de formação, que estão constantemente a intervir junto dos jovens jogadores. E ficamos então com a pergunta de se o jogador não vai buscar toda a informação que tem no envolvimento e começa a recolher informações vindas do exterior, portanto, daquilo que será algo complementar à tarefa, uma pessoa externa, que comportamento é que ele vai evidenciar? Fala-se muito na prática desportiva daquilo que são os treinadores PlayStation, aqueles treinadores que acabam por estar constantemente a dizer aos jogadores o que fazer e não promover-lhes aquilo que são os contextos para o aparecimento de aprendizagens, o aparecimento de desenvolvimento destes próprios jogadores. Voltando aqui ao nosso construto teórico, não é? No fundo, aquilo que nós estamos a tentar perceber é de que forma é que uma manipulação do constrangimento ao nível do ambiente, portanto, a informação que o treinador está a passar, ou até ao nível individual, a informação que o atleta está a receber através deste feedback externo, vai alterar aquilo que é a sua percepção sobre o contexto prático em que está inserido e vai alterar aquilo que vai ser o seu movimento em jogo. Isto dá-nos origem então àquilo que é o nosso objetivo deste trabalho, que é medir, no fundo, aquilo que é diferentes comportamentos dos jovens jogadores de futebol, como é que eles variam quando são em função daquilo que é o feedback informacional, a instrução que é passada pelos treinadores durante jogos reduzidos. Medimos 10 jogadores do escalão de sub-12 que participaram em 18 situações de jogo reduzido, 6 jogos em cada uma das condições. A primeira condição foi uma condição neutra, a condição neutra em que o treinador estava presente, mas não passava nenhuma informação para dentro do treino, para dentro dessa situação jogada. Uma situação em que existia um feedback para o passe. O que é isto? O treinador estava constantemente a pedir aos jogadores para passarem a bola entre si. Okay? Este era o feedback que ele estava constantemente a dizer durante o jogo. Sempre que umas equipas tinha a posse de bola, ele estava constantemente a pedir para a bola ser passada entre os elementos da equipa. E um feedback, uma informação que seria o remate. Portanto, estar constantemente a pedir aos jogadores para rematarem à baliza. Os jogos tinham cada um a duração de 6 minutos. E foram registados através da utilização de tecnologia GPS, que monitorizava aquilo que era o deslocamento que os jogadores tinham ao longo de todo o jogo, e foram também os jogos gravados em vídeo para fazer depois a codificação e a integração das métricas técnico-táticas, portanto, aquilo que é o posicionamento da bola, com o posicionamento dos jogadores ao longo do tempo. Do ponto de vista de indicadores, aquilo que nós medimos foram algumas métricas de distância percorrida, indicadores físicos, indicadores técnicos ao nível daquilo que é o passe e do remate, variáveis que nos interessava estudar até pela própria manipulação das variáveis que fizemos, e alguns indicadores táticos, no caso, aquilo que era a coordenação entre os jogadores, particularmente a sua sincronização, os movimentos em fase. No fundo, se os jogadores, quando estão
a deslocar apresentam um comportamento semelhante e coordenado, ou seja, quando se deslocam num determinado sentido e a uma determinada velocidade, emparelhadamente acabam por manifestar esse mesmo comportamento ao longo do tempo. Aqui apenas uma pequena representação de uma situação que foi avaliada. Portanto, temos aqui o jogo reduzido, os jogadores foram... os dados do posicionamento foram recolhidos pelo GPS e depois, através do vídeo, nós conseguimos ir buscar aquilo que é aquela posição da bola e recolher toda a informação técnico-tática a partir daí. Resultados. De um ponto de vista daquilo que foram as medidas físicas, os jogadores evidenciaram um maior distanciamento, portanto, realizaram mais distância percorrida quando existia informação por parte do treinador, ou seja, quando o treinador estava a pedir ou o passe ou o remate, os jogadores acabaram por ter maiores exigências físicas nesse jogo, comparativamente àquilo que foi a situação neutra, tanto a nível global como em alguns intervalos de velocidade de deslocamento, nomeadamente os mais baixos. Em alta intensidade, o deslocamento foi semelhante. Do ponto de vista técnico-tático, tivemos diferenças muito pequeninas, tamanhos de efeito. Estes gráficos aqui representam aquilo que é o tamanho de efeito com 90% de intervalo de confiança. Tivemos diferenças pequenas, mas aquilo que nos parece é que existe uma tendência para mais ações quando existem informações por parte do treinador, mas nem sempre essas ações são exatamente aquelas que são pedidas. Ou seja, por exemplo, existiram mais passes nas ações, tanto de feedback de passe e de remate, comparativamente à situação neutra, mas no remate isso não aconteceu. Tipicamente, os jogadores, na situação de feedback para rematar, acabavam por também estar mais próximos da baliza quando dessa situação. Por último, ao nível daquilo que é o comportamento coletivo, aquilo que foi a medida de coordenação entre a equipa. Os jogadores pareceram estar, quando estavam a atacar, mais sincronizados na situação de cooperação, aquela situação do passe, ou seja, quando o treinador estava constantemente a pedir aos jogadores para passarem a bola, eles acabavam por cooperar mais e isso deu origem a um comportamento mais coordenado e menos sincronizados, menos coordenados, quando o feedback era ao contrário, portanto estava a apelar mais àquilo que era um comportamento mais individual, aquilo que é a condição de remate. Isto comparativamente sempre à situação neutra. Em jeito de conclusão, parece-nos óbvio que existe uma influência daquilo que é a informação, a instrução que o treinador passa aos jogadores durante a prática de jogos reduzidos. Esta influência pode ser positiva ou negativa, nós aqui não estamos a valorizá-la, estamos apenas a medi-la. Os jogadores tendem a ser mais ativos quando existe esta informação de retorno por parte do treinador. Pode alterar aquilo que é o número, mas também o tipo, a qualidade da ação em algumas medidas quando existe feedback. E isto parece-nos ser aqui um ponto também importante. Ao estarmos constantemente, o treinador está constantemente a sugerir ao atleta para realizar um determinado comportamento, isso pode reduzir aquilo que é a sua atitude exploratória dentro do contexto de jogo e evitar que o atleta escolha, tenha como opção outras ações que poderiam ser mais benéficas, mesmo não sendo no jogo, mas para aquilo que é o seu desenvolvimento. Muito obrigado. Estou mesmo a acabar. Muito obrigado pela vossa atenção e estarei então disponível para as perguntas. Muito obrigado pela comunicação. Portanto, as perguntas deverão ser colocadas então no Questions and Answers e no final teremos a oportunidade de colocar as questões. Mais um tema interessantíssimo. E estamos aqui a assistir à apresentação, portanto, no fundo, à primeira fotografia do que é a investigação no nosso CHRC, e isto é uma rampa de lançamento para o que serão os próximos anos. Vou passar agora a palavra, então, à próxima comunicadora, Margarida Sinsim, e o tema é Attitudes Toward Bike Quotidian Utilitarian Use, Tool Development.
Margarida, pedia-lhe então que pudesse avançar para a sua comunicação. Obrigado. Agora está a tela inteira. Então, a mobilidade suave é uma mobilidade definida como uma forma de deslocação que não prejudica o ambiente. É realizada através dos meios pedestres ou de veículos que não poluem o ambiente. É atualmente uma questão de moda, uma questão de estilo de vida ou, porventura, algo que traz contributos para o futuro. Algumas cidades na Europa são amigas destas formas de mobilidade suave, nomeadamente Amsterdão e outras, Copenhaga, portanto, trazem benefícios para a comunidade, trazem benefícios também individuais que são importantes. Em Portugal, as políticas trouxeram alguma facilidade ou alguma promoção desta mobilidade suave em 2009, portanto, construindo, portanto, um plano nacional para a promoção do uso da bicicleta como mobilidade suave e facilitadora do bem-estar das populações. No entanto, poucos são os instrumentos que são conhecidos em português para a avaliação das atitudes da população face ao uso da bicicleta. Não havendo, portanto, medidas para avaliar essas atitudes ou comportamentos, não será possível estudar a população, daí a nossa proposta, a nossa ideia de descrever o desenvolvimento de um instrumento que possa medir essas atitudes face ao uso cotidiano e utilitário da bicicleta. Então, o nosso estudo partiu de um focus group, portanto, organizámos vários pequenos grupos com esta metodologia, portanto, num total de 35 estudantes, com cerca de 5 a 7 elementos cada pequeno grupo, e nesses pequenos grupos de 5 a 7 estudantes universitários, eles discutiam as razões para usar ou não usar a bicicleta na deslocação casa-escola ou escola-trabalho, ou casa-trabalho. E então, nesse contexto, foram identificadas 100 frases, foram recolhidas inicialmente 100 frases, e chegando, portanto, a 47 afirmações depois de remover as redundâncias. Aqui se apresentam as 25 que depois de colocar a apreciação de um júri, portanto, foi então reduzido para 25 afirmações. Portanto, Margarida, peço desculpa interromper. Pode clicar no seu vídeo para surgir no ecrã. Penso que não tem o seu vídeo ligado. Ora, aí está, obrigado. Então, aplicámos um pré-teste a 10 estudantes. Esse pré-teste, a preenchimento do questionário, levou aproximadamente 4 minutos. Seguiu-se depois uma discussão sobre as dificuldades em relação ao instrumento. Mais tarde, o instrumento foi aplicado na rua, ou seja, escolhemos um espaço intramuros e esse espaço foi dividido em pequenas áreas e cada pequeno grupo de estudantes, 2 estudantes por pequeno grupo, inquiriam as pessoas na rua, portanto, sobre o uso da bicicleta. As turmas, portanto, foram à rua aplicar o instrumento. Conseguimos, no total, 369 participantes, portanto, recolhidos na rua, numa abordagem simples, que deram, portanto, a sua concordância verbalmente para participar. Portanto, essas pessoas tinham sensivelmente entre 18 e 70 anos, com uma média de idades de 30 anos, com desvio padrão de 13,44, e responderam, portanto, ao questionário na rua. A partir desses resultados, realizamos uma análise fatorial dos componentes principais, aplicamos uma rotação Varimax
e foram, portanto, os componentes organizaram-se em 4 dimensões, que de alguma maneira estão explícitas, portanto, na matriz rodada, 4 dimensões com um valor de alfa de Cronbach de 0.665 e com uma correlação em tempo total entre 0.69 e 0.409. Este estudo foi uma primeira abordagem para a construção de uma medida. Naturalmente que o estudo, o instrumento necessita de ser desenvolvido para se garantir a confiabilidade e a validade. Foi um estudo realizado, portanto, sem apoio económico. E assim termino, portanto, espero ter sido breve e ter cumprido os 7 minutos. Sim, obrigado. Margarida cumpriu aqui com o tempo, portanto, foi muito objetiva, penso que ficou claro para todos o seu estudo, parabéns pelo estudo e que possa continuar a desenvolvê-lo, penso que é essa a vossa intenção. Obrigado. Vou agora passar então à próxima comunicação. A próxima comunicação tem como título Obesity Impacts on Absenteeism and Indirect Costs Among Working Adults. Será Kelly Destry, não sei se é a forma correta de pronunciar, mas... Assim. Obrigado, Kelly. Já estou a ver aqui no meu ecrã, penso que em casa também estarão a ver, ou no gabinete, onde quer que estejam. Alguns se calhar com os seus smartphones. Portanto, Kelly, quando quiser, pode então iniciar a sua apresentação. Obrigado. Ok. Muito obrigada, professor José Marmeleira. Boa tarde a todos na audiência. Meu nome é Kelly Destre. Vou apresentar para vocês os resultados do meu primeiro artigo no âmbito do meu doutoramento no Global Public Health Program. A obesidade, então, é um problema major de saúde pública, todos nós já sabemos, e é responsável pelo grande aumento da morbidade e da mortalidade dos nossos pacientes. Esse aumento da prevalência da obesidade tem um grande impacto não somente na saúde das populações, mas também na economia. Os custos indiretos da obesidade em Portugal foram estimados em 2002 em cerca de 200 milhões de euros. E ao redor do mundo, por exemplo, nos Estados Unidos, ele varia entre 3 a 6 bilhões de dólares, enquanto na Europa está em torno dos 12 milhões de euros. E não existem estudos muito recentes sobre esse assunto, principalmente no sul da Europa. Daí o nosso interesse em investigar esse tema. Portanto, os objetivos do nosso estudo foi avaliar a associação entre a obesidade, o absenteísmo e os custos indiretos ao longo do tempo. O nosso estudo tem um delineamento longitudinal e foi baseado na corte EPIDOC, que é uma corte que teve como objetivo primário avaliar as doenças reumáticas em Portugal e as suas consequências. Teve início em 2011 e teve 2 subsequentes waves em 2013 e 2015. E a nossa população de estudo foram indivíduos com 18 anos ou mais que estivessem empregados a full ou a part-time no momento da baseline. No EPIDOC 1, portanto, que iniciou em 2011, nós tínhamos 4.338 participantes, com a perda de follow-up. No EPIDOC 2, nós já tínhamos 3.391, e no final do estudo, nós tínhamos 2.444 participantes no EPIDOC 3. O nosso outcome principal, que era o absenteísmo, foi definido através de 2 questões. A primeira dela, se os indivíduos tinham faltado ao trabalho por estarem doentes nos últimos 12 meses, sim ou não, e se sim, quantos dias de trabalho eles tinham perdido nos últimos 12 meses por estarem doentes. A nossa principal variável explanatória foi a obesidade, classificada através do IMC, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, e os custos foram avaliados através do método do capital humano. Para avaliar o valor monetário dos custos indiretos, nós não tínhamos uma variável que fosse indicativo dos salários individuais de cada pessoa durante o estudo.
Portanto, o valor monetário foi calculado com base nos dados disponíveis no Instituto Nacional de Estatística, de acordo com o sexo e grupo etário correspondente a cada wave do estudo. Os custos do absenteísmo por pessoa ano foram estimados a partir dos seus rendimentos mensais, que foram convertidos para o valor diário em euros, gastos por cada dia ausente do trabalho. O custo para o total da população foi estimado posteriormente a partir da prevalência da obesidade e o total de pessoas em atividade de trabalho no ano de 2015. Na análise de dados, então, nós testamos as principais variáveis independentes através do TST e entraram no modelo aquelas que tinham um nível de significância igual ou maior que 0,05. Nós testamos também diferentes modelos de regressão e, ao final, nós escolhemos para trabalhar os nossos dados a negativa binomial regression. Os nossos resultados principais, então, dos 4.338 indivíduos, nós tínhamos 15% que eram obesos e quase 23% que tinham faltado ao trabalho nos últimos 12 meses. Que tinham essas duas características em comum, eram em torno de 19% dos indivíduos. Como eu mencionei, nós utilizamos para testar a associação entre a obesidade e o absenteísmo diferentes modelos de regressão. Então, para tentar avaliar se a obesidade sozinha tinha associação e era um fator de risco independente, ou se ela era somente associada com outros fatores, como doenças crônicas, hábitos de vida, ou esses dois conjuntos de variáveis juntos. Então, nós fizemos essas 3 avaliações e nós concluímos que a obesidade sim era um fator de risco independente para o absenteísmo, e tivemos que escolher, então, a negativa binomial, e nós fizemos isso através do AIC, que é o Archaic Iteration Criteria, que era o menor, e verificamos que a obesidade foi associada com o aumento do absenteísmo em 31%. Todas essas análises foram ajustadas para idade, sexo e região territorial. Quanto à probabilidade de perda de trabalho ao longo do tempo, nós verificamos também por tipo de trabalho. No geral, nós verificamos que as mulheres obesas tinham probabilidade de faltar 68%, tinham maior probabilidade de 68% de faltar ao trabalho do que as mulheres não obesas. Em relação às profissões white collars, que dispendiam menos energia, essa probabilidade aumentava para 82%, e nas mulheres que eram das profissões blue collar, ou seja, que tinham um pouquinho mais de atividade dentro da profissão, as mulheres obesas tinham 48% maior probabilidade de faltar ao trabalho do que as mulheres não obesas. Nos homens, não foi verificada nenhuma diferença estatística. Em relação aos dias de absenteísmo de pessoas obesas e não obesas, a média anual do número de dias faltados no trabalho das pessoas obesas foram 10 dias. Essa média foi uma média adicional de 3,8 comparado com as pessoas que não eram obesas. Nos homens, essa média de dias adicionais faltado no trabalho foi mais ou menos 3,5, mas, como eu disse anteriormente, essas diferenças não foram avaliadas não foram significativas para os homens, enquanto nas mulheres foram mais ou menos 5 dias a mais do que as mulheres não obesas, e com 41% de associação. Em termos de custos, uma pessoa obesa custa a mais quase 160 euros por ano do que uma pessoa não obesa. As mulheres podem chegar a custar 500 euros a mais, mas em média 390, e o custo total estimado, o custo indireto total estimado para a população pode chegar adicional de pessoas obesas para não obesas em cerca de 236 milhões de euros. As principais mensagens desse trabalho
é que a obesidade, sim, é um fator de risco independente para o absenteísmo entre os trabalhadores adultos e que a obesidade aumenta o absenteísmo, principalmente nas mulheres, e pode trazer grandes impactos para a nossa economia. Muito obrigada pela atenção de todos. Kelly, muito obrigado pela sua apresentação, pela clareza com que apresentou os dados deste estudo, também pelo tempo, pelo cumprimento do tempo. Volto a relembrar aqui a nossa audiência que temos à disposição aqui uma função que permite a colocação de questões, portanto, alguma dúvida que tenha, alguma curiosidade que queiram ver esclarecida, se tivermos depois tempo, obviamente, depende da quantidade também de questões, coloquem aqui no Questions and Answers. Vamos então agora passar para a última comunicação do dia de hoje, depois temos então um espaço para perguntas, da Carla Viegas. Eu provavelmente irei cometer aqui algum lapso, mas vou arriscar. Aspergillus spp and azole resistance characterization on mechanic protection gloves from waste sorting industry. Carla Viegas, peço que me corrija, por favor. Está ótimo, boa tarde. Pronto, boa tarde a todos. Entretanto, gostaria de agradecer a oportunidade de aqui estar e apresentar parte da nossa investigação. Digo parte porque o que eu trago aqui é apenas uma pequena parte, exatamente um projeto mais alargado. O tópico, como já foi referido, é Aspergillus and azole resistant characterization on mechanic protection gloves from waste sorting industry. A minha apresentação irá focar-se em alguma informação para que possam compreender a problemática e irei terminar com os principais achados e conclusões, e estas conclusões serão mais abrangentes de todo o projeto. Portanto, começo por falar e abordar a temática dos fungos. Entre os fungos que conhecidos em ambientes interiores são 2.500 espécies já encontradas. Irei focar neste género, o género Aspergillus, que pode ser encontrado em diversas matrizes ambientais e em vários ambientes indoor e também ambientes ocupacionais. No entanto, apenas algumas espécies são consideradas de patogénicos ou oportunistas, dependendo então a causa de efeitos sobre a saúde, dependendo do estado de saúde dos trabalhadores, neste caso. Entre o género Aspergillus, existe uma secção que o meu grupo se dedica, que é a Aspergillus section fumigati, ou mais conhecido por Aspergillus fumigatus, e ele é conhecido devido à sua relevância clínica e ao fato de causar efeitos, sobretudo, respiratórios. Já o mais importante aqui, e este é o enfoque que eu quero dar a este estudo, a esta parte do estudo, é que já foram encontrados também em Portugal isolados clínicos e isolados ambientais do género Aspergillus, mais especificamente Aspergillus fumigatus, com resistência aos azóis utilizados quer na agricultura, quer na prática clínica. Portanto, isto decorre e tem vindo a agravar-se devido às alterações climáticas que provocam o aumento da contaminação fúngica e a contaminação também de várias matrizes alimentares por micotoxinas, levando a que os agricultores tenham necessidade de utilizar mais fungicidas com esses azóis, que também são utilizados na clínica e que depois conduzem à sobrevivência e à multiplicação de espécies, como é o caso dos Aspergillus fumigatus, com resistência aos fármacos, a esses fungicidas, fazendo com que haja um aumento de infecções que poderão provocar a morte dos pacientes. Nós começamos inicialmente por um estudo em outro tipo de equipamento de proteção individual, designadamente as máscaras de proteção respiratória que vocês veem aqui em baixo, já tendo sido produzidos alguns dos outputs científicos do projeto. Nós identificámos uma elevada carga microbiana, elevada contaminação pelo género Aspergillus, como já seria expectável, que estava em sintonia com o que nós já tínhamos encontrado no ambiente, e com principal contaminação dentro deste género pelo Aspergillus section fumigati, ou seja, o Aspergillus fumigatus. Nós não encontramos neste equipamento de proteção individual, não foram detectadas micotoxinas, mas, e está para publicação, foram detectadas mutações em isolados obtidos deste equipamento de proteção individual que, ao fim e ao cabo, provam que esses isolados são resistentes aos azóis.
Especificamente no caso das luvas de proteção mecânica, elas são de utilização obrigatória na indústria de triagem de resíduos em Portugal, e a utilização deste equipamento de proteção individual acaba por promover o aumento da temperatura e da umidade, que depois, consequentemente, levam ao aumento da carga microbiana no interior da luva e especificamente para aspergillos fumigados. Portanto, a ideia principal desta parte do projeto era, sem dúvida, conhecer e caracterizar a contaminação pelos germes aspergillos neste equipamento de proteção individual. Foram colhidas luvas de várias estações de trabalho, vários locais de trabalho, estes são alguns deles, portanto temos a parte da triagem, onde nós recuperamos mais luvas, temos também o local de trabalho em que são alimentados os alvéolos que depois aumentam o tapete rolante onde estão os resíduos, temos também o posto de trabalho de inspeção das máquinas e ainda do condutor de empilhador. Portanto, em termos da nossa rotina laboratorial, nós inoculamos os extratos das amostras de 67 luvas em maltes extrato agar e Digi-18. Fizemos também a inoculação no screening das OIs, em que utilizamos meios suplementados com intraconazol, voriconazol e posaconazol. Fizemos também a detecção das tipos que nós consideramos mais importantes devido à problemática toxigénica, em as casas, secções FAB, fumigato e circundato e inidulantes, e ainda detectamos 46 microtoxinas diferentes. Com estes resultados, e apenas estes, nós podemos identificar o que já suspeitávamos, que o aspergillus foi sem dúvida o gene mais prevalente, mas o mais pertinente desses achados é que conseguimos informações importantes e diferentes com a utilização de dois meios de cultura diferentes. Portanto, o malte extrato agar, o Aspergillus sexamigli teve uma expressão elevadíssima e foi sem dúvida o mais prevalente, mas no caso da utilização do Digi-18 já encontramos também outras espécies consideradas como prevalentes, designadamente o Aspergillus sexum circundati, ambos toxigénicos. No caso do screening das OIs, nós identificamos secções do aspergillus com crescimento nos meios suplementados com itraconazol e posaconazol, a secção clavati no posaconazol e 6 diferentes secções no itraconazol. Relativamente aos resultados obtidos com as ferramentas moleculares, nós identificamos que foram encontrados mais secções através das ferramentas moleculares com a detecção do que os métodos clássicos de microbiologia clássica, com exceção da secção FAB, porque o nosso PCR estava a pesquisar apenas as tipos que são toxigénicas. Portanto, quando nós encontramos o Aspergillus flavus na microbiologia clássica, provavelmente seriam estirpes atoxigénicas. E salientar também o facto de termos encontrado perto de 90% de luvas com micotoxinas. Portanto, em termos dos principais achados, encontramos o género Aspergillus foi sem dúvida o mais prevalente, encontramos uma diferente distribuição das secções do Aspergillus nos diferentes meios de cultura aplicados, observamos e detectamos estirpes toxigénicas e também detectamos micotoxinas nas luvas, no interior das luvas, verificamos a presença de secções do Aspergillus resistentes ao itraconazol e ao posaconazol também no interior das luvas. Acho que uma conclusão que nós podemos tirar deste estudo é que também podemos utilizar as luvas como método de amostragem passivo para fazer a avaliação da exposição ao microbiota presente neste contexto ocupacional e assim conseguir uma melhor caracterização do risco. Como principais conclusões do projeto, que ainda está ongoing, é que nós encontramos uma elevada exposição do microbiota, especificamente do microbiota, no caso das máscaras de fungos e no caso das luvas de fungos e micotoxinas, que a exposição pode acontecer não só por inalação através das máscaras, poderão ser um veículo até de exposição, mas também através do contacto mão-boca por causa da contaminação encontrada nas luvas. Encontramos espécies resistentes, provavelmente devido à utilização massiva de fungicidas em diferentes contextos, quer na agricultura, quer em produtos utilizados no dia-a-dia. E que ambos os equipamentos de proteção individual precisam de uma substituição mais frequente ao longo da sua utilização. Deixo-vos aqui com os artigos que já foram publicados com os resultados das luvas de proteção mecânica e aguardamos a publicação de próximos. Muito obrigada pela vossa atenção, fico à disposição para eventuais questões. Obrigada.
Muito obrigado, Carla, pela sua apresentação. Também foi aqui dentro dos timings, um tema bastante pertinente. Então, aliás, todos os temas foram bastante pertinentes neste painel. Portanto, foram comunicações selecionadas, não é? para serem apresentadas desta forma, também pela sua qualidade, apesar de, obviamente, haver muitos outros temas que estão sob a forma de póster, também com muita qualidade, e também apelo aos presentes que possam ir, portanto, passar pela secção dos pósteres e também vão encontrar, obviamente, temas muito interessantes. Vamos então agora passar para esta